Bom dia nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal Mundo Fla React, sempre trazendo aí conteúdos diários para vocês sobre o Flamengo. Então, se você está chegando aqui no nosso canal, podendo ajudar, já vai deixando aquele like maroto, se inscreva, ative o sino, sempre compartilhe nossos vídeos com seus amigos. Então, nesta terça-feira, dia 6 de agosto de 2024, estamos trazendo para vocês as últimas novidades do Flamengo, mercado da bola quente aqui. Vamos para mais um corte, galera. Do Palmeiras, de um Palmeiras ultra campeão, 10 títulos com o Abel Ferreira. Você diria que o desafio de quarta-feira é o maior? Mais difícil? Mais desafiador? Ah, Plirra, não sei. O título do ano passado, eu acho que foi Mas, mais assim, difícil. num jogo específico, num jogo único. Eliminatório, eu acho que sim. Mas assim... Tá entrelhoço, mas não mais, né? Não, de jogo eliminatório... Você fazer 3 gols de diferença nesse Mas tu Flamengo. tirar, não sei, tu tirar 15 pontos do Campeonato Brasileiro também é... Mas assim, como uma coisa mais pontual. Ganhou o final paulista de São Paulo, tendo que também... Mas convenhamos E que ainda esse final Flamengo- clássica, né? O time do Flamengo é mais forte do que era do São Paulo. Mas... Assim, Isso é o que você acha? já aconteceu tanta... Especialmente aquele São Paulo do ano passado. Sim, eu acho. Ano retrasado, né? O Flamengo de hoje é mais forte do que o São Paulo de 2 anos atrás. E o momento do Palmeiras. Tem o momento do Palmeiras. E assim, aí a gente... Nós estávamos conversando nesse programa, né, Plirra? Uma frase que virou um mantra entre os palmeirenses. Quando tinha qualquer dificuldade, o Abel tem um plano, né? Aí ele tem um plano, ele tem um plano. E o plano dele já foi botar Mike na segunda linha, que todo mundo falou, meu Deus, o que é isso? Não, mas vamos confiar que ele tem um plano. Luan de volante, mas que tem um plano. Ele tirou no Atlético Mineiro e Palmeiras, no Mineirão, o Rony jogando bem pra caramba, ele tira o Rony, bota o Verón. Até o narrador na hora falou, o que ele tá fazendo? O Verón dá o passe pro gol. Jogada em cima do Natan, né? Do Natan, que classifica. Reta final do Campeonato Brasileiro do ano passado, o Palmeiras tirar não sei quantos pontos. O Breno Lopes, de nem convocado, vira titular. Ninguém entendeu nada, mas vamos confiar que ele tem um plano. Piqueré, terceiro zagueiro contra o Atlético Mineiro. Também. Primeiro Libertadores. Scarpa de ala. Scarpa de ala, Libertadores, ele tira Veiga, um dos melhores jogadores do Brasil na época, tinha feito gol, bota o Daverson faz o gol da Libertadores. Então, o Abel tem um plano, gênio, né? Ganhou. Aí, quando o Abel faz alguma mudança e não dá certo, aí professor Pardal, ele tá protegendo os queridos ou tá fazendo panela. Eu já vi torcida corneteira. Então, assim... Macumba do Palmeiras. Nos últimos 9 meses, uma Lugano, cultural, os caras ganharam o Brasileiro e o Paulista. Então, tem gente chegando ao ponto de pedir a cabeça do treinador. Falar assim, nós não vemos reclamar de diretoria, Não, nem dos papo aqui não é com a jogadores. diretoria, O é com o Abel. problema é o Abel. Esse é outro papo. Isso é cultural. É outra coisa. Isso é torcida, que é uma mentalidade... Isso é desonestidade Não, intelectual. lógico, exatamente. Que tem certa receio. A palavra inveja... A palavra inveja é muito forte. Mas a gente Escuta vai aí. cobrar o Abel, mas ele é um monstro, o cara fala. Não. Ele é um monstro, mas a gente vem dar uma cobrada. Tem torcida aqui em Brasil que tem necessidade de, para aparecer, partir para cima de los principais ídolos de cada instituição. Já passou em todas as instituições do Brasil. É uma forma política del torcedor aparecer. É impossível questionar a Abel do jeito que foi questionado. Além de críticas normais de futebol por a trajetória dele. Não, criticar, isso é mais ponderar, política, isso é mais político de parte da torcida que realmente honestidade intelectual, como eu gosto de falar. Mas acontece em todo o time do Brasil, por lo menos do que eu tenho memória, né? Algo político. Hay que questionar o principal, o mais ídolo, para que nós continuemos estando por cima. Isso é assim. Em Brasil é assim. Aí você fala mais da torcida uniformizada, mas Lógico. eu tô vendo torcedor comum. Mas deve ir... Tem da vida com o Abel. É um jogo, Mas uma né? coisa influencia a outra também, Se deixa influenciar... A torcida organizada influencia Se os deixa outros influenciar em outra torcedores. coisa. Deve ser o resultado de um jogo, obviamente. Você, depois que perde um jogo... Meu pai me xingava a mim em E Uruguai. o Abel deu um recado, né? O Abel deu um recado bem claro, né? Ele deu um recado bem claro, ele falou assim... Depois do empate contra o Internacional, onde o Abel, diferentemente da semana passada, praticamente não poupa ninguém, né? Na verdade, ele deixou o Marcos Rocha no banco, talvez por precaução, um jogador mais velho. E quem mais? O Felipe Anderson, que vinha numa sequência e estava há algum tempo parado. De resto, foi o que dá para colocar em campo. O Rios estava fora, né? É. O Zé ficou fora, jogou com 3 zagueiros, né? Não sei se é para dar ritmo pro Murilo ou já
prevendo alguma coisa pro segundo jogo. Não funcionou muito a questão dos dois meias por dentro, Dudu e Lázaro. Não, Lázaro jogou na frente. Dudu e Maurício, não funcionou legal. Mas assim, ele deu... No tempo o time melhorou. No segundo tempo melhorou muito. Ele deu um recado que ele falou. O lema. O Abel seguró jugadores contra Vitória y otro juego, pensando en 15 días después, no solo pensando en 3, 4 días después. Eso es lo que el torcedor tiene que entender. No es solo pensando en el próximo fin de semana, sino en la secuencia de un mes que te para frente, ¿no? No tem como vocês imaginar aquellos juegos con tanta intensidad física y emocional, si un jugador está al 100%, ¿no? Obvio, como o resultado não vem, a crítica é errado, mas eu acho que é certo. Eu acho que o único jeito de você chegar a esses jogos, que são os principais, no seu máximo potencial. Pode perder também, mas você chega no seu máximo potencial. Agora, você coloca seus jogadores sempre. Mas o momento você não recebe crítica, mas aquele jogo, você não joga 100%. Ele opta em... O Abel, ele poupa contra o Vitória em casa. Poupa. É um jogo que você tem uma vantagem. Aí o time tem um tempo para se preparar. Aí enfrenta o Flamengo e faz talvez... sábado para quarta-feira. Faz talvez seu pior jogo. Então é isso. É lógico que tem que contra São Paulo, antes da final de Libertadores contra Flamengo, e toda a torcida xingou ele porque ajudou São Paulo. É o momento. Foi na final, foi campeão. Que nem o Flamengo. O Flamengo, com o time correndo mais. O momento do Flamengo, o lugar é assim, o Flamengo coloca o time principal, o Flamengo joga muito bem. O Flamengo consegue a vitória. O Flamengo poupa o seu time, o Flamengo tem dificuldade. Esse é o momento, esse é o momento do clube. O Palmeiras, o momento do Palmeiras é ele poupa, joga mal. Ele coloca o time principal, ele joga mal. Já aconteceu é o momento. O que a gente está falando é o recorte do momento. Já aconteceu que ele poupou e deu certo. Então, mas tu está dizendo que ele jogou mal porque ele poupou ou ele que não devia ter poupado? Não, o planejamento eu não sei o que faz. Quem faz é o Abel. O que eu falo é que o momento do Palmeiras, não é o melhor momento para esses confrontos. É só isso. O Palmeiras poupa contra o Vitória, perde. Não poupa contra o Flamengo, joga mal. É o momento do falando. Você tá falando que o momento do Palmeiras é ruim para essas decisões. Isso, só isso que eu tô falando. Diferente se o Abel tá se você chegar para mim, Brazão, você momento ruim, o momento bom, você joga no Palmeiras, no Palmeiras. Se você falar para mim como você ventilou, mas é normal perder, não é. Pro Palmeiras não é normal. Não, tá, pero perder a briga do Brasil, não. Pode acontecer. Mas que tem que fazer? Pro Flamengo também não. Tem que poupar, eu tô falando. Não é normal pro Palmeiras, entrar no enfrentamento contra o Flamengo na Copa do Brasil, já quase classificado. Entrar contra o Botafogo no momento pior. Perder a pontuação do Brasil. Não é o que você quer dizer que não pode ser considerado normal. Não pode. Infelizmente não deu para classificar. O momento do Palmeiras não é o melhor momento para esse enfrentamento. Não poupa porque é um momento ruim. O que tem que fazer? E ainda teve a infelicidade de perder o Estevão, que vinha sendo o diferencial do time. Mas é que tá o negócio. Ninguém está dizendo que tanto faz perder ou não. Não. Flamengo e Palmeiras. É anormal o Palmeiras classificar? Não. Só que não é. Mas é anormal o Palmeiras jogar como jogou no Maracanã. Isso é anormal. Antes de começar, não. E Flamengo classificar é anormal? Não, e é normal a maneira como o Palmeiras enfrentou o Flamengo no Maracanã. Isso é normal? Esse é o Palmeiras? Eu quero dizer isso. O momento do Palmeiras não é o melhor momento para esse tamanho de enfrentamento. E é por isso que o torcedor fica um pouco mais instável. Os jogadores perdem um pouco a confiança. O time é muito bom, o time tem condição de ganhar o jogo aqui do Flamengo. Calhou nesse momento de instabilidade, se dar no momento chave da temporada. Né? Mas nós estamos discutindo o quê, Plínio? Nós estamos discutindo o quê? Acontece todo ano a mesma coisa. É só fazer um pouco de memória, todo ano igual. Mas nós estamos discutindo o quê? Não é todo ano igual. A queda de produção do Palmeiras. Ok. Mas nós estamos vinculando a queda de produção ao quê? A poupar? Não. Eu acho que não. Eu acho que é um desgaste normal. Mas começou isso. Poupar e não poupar não tá funcionando. Poupou contra o Vitória, não jogou bem contra o Flamengo. Parece que a gente está ligando uma coisa a outra. Não, porque o momento mas você estando bem ou estando mal, igual o treinador de Palmeiras, de Flamengo, São Paulo tem que gestionar o estado físico dos jogadores. Não tem jeito. Visualizando o próximo mês, onde tem 5 confrontos de altíssimo nível. Não tem jeito. Estando bem ou estando mal. Esse trabalho tem que fazer sempre. Não tem jeito. É que nem aquela questão da folga. Vai ter folga. Se ganhar, tem folga. Se não ganhar, não tem folga. Não, vai ter folga se o planejamento dizer que tem que ter folga. Ganhando ou perdendo. Lógico. Quantas vezes eu já vi isso no futebol? Caiu a folga, porque perdemos. Uma coisa é certa, a vantagem é boa, mas está em aberto ainda, não acabou não. Esse time do Palmeiras não dá pra duvidar de nada, não.
Mas aí seria nos penais, 3-0 para cima do Flamengo. Futebol, Plirra, não dá pra duvidar de nada. Essa equipe já demonstrou várias viradas, vários momentos. Eu acho que o Abel merece esse voto de confiança, porque foi o que o Praz falou. Em 4 anos ele já reformulou essa equipe várias vezes e conquistou. Então acho que merece muita atenção e eu acho que a equipe do Flamengo sabe disso e poderia já ter matado o jogo no Maracanã. O que me incomoda é isso, ó. O único que me incomoda é isso. O Abel, qualquer treinador, vem com um plano tático diferente na quarta-feira. Ganha, o Abel tem um plano gênio. Se perde, tá errado. E a gente que tá aqui tem que tentar olhar isso de uma maneira diferente, porque senão vira uma caça às bruxas. Perdeu, vamos escolher os culpados, né? Eu tô falando que a gente fala que o jogador não vai conseguir vivendo um momento que não é o melhor ou que chama atenção, não é culpa do Abel só não, cara. Tem jogadores, enfim, é uma série de questões. Não é só por la parte esportiva, resultados atuais, sino por lo que ele representa e um posicionamento do torcedor para estar em cima do... Para a gente finalizar o assunto Flamengo e Palmeiras, na verdade, para a gente fechar o assunto Flamengo, um dia muito triste para o torcedor rubro-negro, né, Fábio Luciano? O maior camisa 8 da história do Flamengo faleceu hoje aos 68 anos de idade. O grande Adílio, gente finíssima. Lembro que na pandemia ele participou de um resenha remoto com a gente, com o Xande de Pilares, foi muito legal. Câncer no pâncreas, né? Sim. Foi precocemente, ele que tinha uma alegria de viver tão grande, nos deixa o futebol brasileiro mais pobre e mais vazio. Não é isso, Plirra, assim, o Adílio é um gigante da história do Flamengo, né? O cara que conquistou tudo, enfim. Mas, assim, jogadoraço, entendendo, né, o tamanho do Adílio, Plirra, como atleta, a gente pode falar que como pessoa ele era até mais, sabe? Porque, assim, de uma educação, de uma gentileza, sabe? Ele sempre muito solícito com todo mundo, um cara que ama o Flamengo, né? Tanto que viveu o Flamengo intensamente até os últimos dias. Então, a gente sente muito, Plirra, muita força à família, né? Aos rubro-negros também, porque a gente sabe do amor que os rubro-negros têm pelo Adílio. Integrante, enfim, do maior meio-campo da história do clube, daí, Andrade Adílio Zico. Da história do clube e um dia triste aí para todos nós. Uhum. Vamos falar um pouquinho do Sport Clube. Tal qual o papo de rebaixamento. Não dá para dizer que o campeonato vai se decidir agora. Tem muita coisa para acontecer, inclusive capacidade do Palmeiras se recuperar. Isso também pode acontecer, claro que pode, dentro do campeonato. Claro. Queria te ouvir também, André. Porque Palmeiras ou Flamengo, nesta quarta-feira, tem uma competição a menos. Sim, é isso. No caso de Libertadores, Botafogo ou Palmeiras, em breve, terão uma competição a menos. Talvez seja o mesmo time. Sim. Palmeiras pode acabar com uma competição só. Palmeiras pode ficar com o Campeonato Brasileiro para uma reta final, como aconteceu no ano passado, embora tenha ido mais longe na Libertadores, foi até as semifinais, né? Perdeu para o Boca. E a partir dali arrancou. Não dá. Não existe a menor possibilidade de, nesse momento, mesmo com os confrontos eliminatórios de Copa Libertadores e Copa do Brasil estando próximos, a gente dizer o que vai acontecer no Brasileirão. Normalmente, né, as equipes que acumulam competições, quando competem pelo Brasileiro com quem está só dedicado ao Campeonato Nacional, sofrem um pouco mais. E quanto esse ponto é um termômetro para o Brasileirão? Essa coisa de o que vai sobrar para cada um, não querendo defender, que olha que legal, foi eliminado de tudo, não. Mas quanto isso é o efeito colateral do Brasileirão, como cada um desses times vai sair das Copas? Quanto menos competições sobrarem, mais foco dentro do Campeonato Brasileiro. Eu sempre acho meio que uma loucura abrir mão do Brasil, um time grande com potencial, abrir mão do brasileiro para focar na Copa do Brasil. O único país do planeta que isso acontece é no Brasil, que se abre mão do Campeonato Nacional para focar em uma Copa Nacional. Elas sempre são secundárias e no Brasil também são. A Libertadores é outra parada. A Libertadores é o campeonato que se iguala ao brasileiro. O brasileiro é o nosso campeonato mais importante. A Libertadores é o sonho de muita gente do ponto de vista continental. Mas é claro que se a gente tiver, eventualmente, nesse cenário de o Palmeiras terminar agosto só com o Campeonato Brasileiro, o olhar sobre o Palmeiras no campeonato muda, né? Então, assim, vai ser importante para a gente observar. E vai ser curioso também, porque esse mês de agosto não só vai eliminar times de Copas e apertar o Brasileirão, mas como ele vai praticamente eliminar os confrontos diretos do Campeonato Brasileiro. Né? A gente, de setembro, outubro para frente, a gente abre aí os 10 últimos jogos do Brasileirão e a gente vê alguns confrontos diretos. Bom, Flamengo e Palmeiras vão se pegar agora, Flamengo e Botafogo vão se pegar agora. Os confrontos diretos e o Palmeiras e o Botafogo também. Mais para frente, os confrontos diretos estão acabando.
Então, assim, a gente vai ter setembro, outubro, novembro e a primeira semana de dezembro com muita coisa para acontecer. Não vai terminar agora, não. Vamos falar sobre o São Paulo. A gente citou que o Flamengo poupou no jogo do Morumbi. O São Paulo venceu. Boa tarde, Vini Casagrande. Lucas Pedrosa, você de casa. Já vamos falar do Vasco também. Não tem uma notícia muito legal para os torcedores do Vasco, não. Já o Pedrosa atrás. O que aconteceu, Vini Casagrande? Bom, eu fico bem tranquilo em falar isso aqui agora, porque eu não serei engenheiro de obra pronta, porque eu reclamei do planejamento do Flamengo, dando prioridade à Copa do Brasil e não priorizando o brasileiro, e, na minha opinião, até desprezando o Campeonato Brasileiro. A partir do momento que você é líder de uma competição e você decide poupar praticamente 10 jogadores pensando no duelo da Copa do Brasil, no Allianz Parque, grama sintética, e sendo que você já venceu por 2-0 no jogo de ida, você está menosprezando o Campeonato Brasileiro. E além disso... Será que você não está pensando que é um campeonato que você pode buscar ainda para frente? Não, mas olha só. Porque a briga tá se você parar ali, e analisar o cenário, você tinha a chance de vencer o São Paulo, continuar na liderança e se afastar ainda mais do Palmeiras, que é outro clube que a gente sempre menciona aqui, que vai brigar até a última rodada pelo título do Campeonato Brasileiro. O meu ponto é o seguinte: ninguém tem certeza que se o Flamengo entrasse com o time titular, iria vencer o São Paulo. Mas a partir do momento que você entra com o time titular, você dá um recado a todo mundo: olha, estamos priorizando o Campeonato Brasileiro. O que é o certo? Tem que priorizar o Campeonato Brasileiro, não é priorizar a Copa do Brasil. A Copa do Brasil está sendo tratada desse jeito porque o rival é o Palmeiras, sendo que no jogo de ida o Flamengo fez um resultado de 2-0. Poderia ter botado o time titular nesse jogo e no jogo contra o Palmeiras poderia ter, entre aspas, poupado alguns jogadores. Você não concordou com as escolhas do Tite, Eu não concordei com as escolhas do Tite e vou além. Beleza, tu quer poupar? Mas bota esse time que entrou em campo para jogar bola. Porque além de ter poupado, o time teve uma atuação ridícula. Postura ridícula, parecia um time que não queria jogar, que não fazia a menor questão de jogar, coletivamente e individualmente falando. Ninguém foi bem nesse jogo. Muito pelo contrário, todo mundo foi mal. Todo mundo. O Wesley foi mal na lateral direita, a dupla de zaga foi mal, Davi Luiz e Léo Pereira, o Vinha foi muito mal na lateral esquerda, o meio de campo super apagado, eu cansei de defender o Alan e não dá mais para defender o Alan. O Matheus Gonçalves, que a gente sempre menciona aqui, pedindo oportunidade, teve a chance, também não fez uma boa partida. O Gabigol voltou a ser titular depois de 6 meses e foi uma partida ridícula. A gente pôde ver o Gabigol tropeçando na bola no fim do jogo. Então, assim, individualmente e coletivamente falando, foi uma atuação ridícula do Flamengo. Beleza, Tite, quer poupar? Mas bota o time que você está escalando para iniciar o jogo para jogar bola. Porque não adianta você poupar e o time não jogar futebol. E no segundo tempo, o que aconteceu? Ele teve que botar a cavalaria. E aí o risco de lesão aconteceu. Então, particularmente falando, eu não entendi a postura do Tite. Agora é correr atrás contra o Palmeiras no final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Repito, o foco é Campeonato Brasileiro. Pelo menos essa é a minha visão. Olha só, eu quero saber também a opinião do Pedrosa. Isso é um assunto muito polêmico em relação a priorizar competições. E aí, o que a gente faz? O Flamengo não tem elenco? Tem. E aí? Quais são as melhores escolhas? Eu quero também saber a opinião do Pedrosa, mas antes o técnico Tite falou sobre essa derrota para o São Paulo, poupando o time do Flamengo. Cadê? Há um cuidado em não poupar atletas. Por quê? Porque não tem condição humana. Muito delicado comentar isso, Pedrosa, porque assim, o que a gente já entendeu, que a minutagem ela é um parâmetro muito importante no futebol, né? E a gente está falando de um Flamengo que, eu sempre falo aqui, o jogo de Copa, o jogo de mata-mata, além de ter uma exigência física muito grande, ela tem uma exigência mental também. Isso deixa exausto o jogador. E é isso que o Flamengo vai encontrar. O Palmeiras, fora de casa, no próximo jogo. Você concordou com o Tite em poupar? Eu acho que o Campeonato Brasileiro tem que ser prioridade também, Fernanda. A Copa do Brasil é um campeonato de prestígio, mas o principal campeonato do Brasil é o brasileiro. E o Flamengo já não conquista desde 2020. Então eu não vejo por que o Tite não poderia priorizar nesse momento, principalmente se você for olhar o panorama, venceu de 2-0 o Palmeiras no Maracanã. O Palmeiras não está jogando essa bola toda, por mais que tenha que respeitar o Palmeiras. E pensando em logística, São Paulo é do lado do Rio de Janeiro. O Flamengo, ele jogou em São Paulo e ele vai continuar em São Paulo. A logística de viagem, ela não pesa tanto nesse sentido. Então, na minha visão, você teria que ter entrado com os titulares contra o São Paulo,
Principalmente porque, apesar de tudo que o Vene falou aqui, é o São Paulo, gente. É o São Paulo dentro do Morumbi, é o São Paulo com força máxima e tem um adversário ali que jogou muito melhor do que o Flamengo, que mereceu a vitória infinitamente mais do que o Flamengo. Eu vejo, na minha visão, que o Tite poderia mesclar, como, por exemplo, o Botafogo fez. O Botafogo não utilizou o time reserva, o Botafogo mesclou. Só que o Botafogo vem mesclando desde o início da temporada. Ele vem fazendo essa dosagem de minutos há muito tempo. E o Flamengo também tenta fazer. E a justificativa para não usar o Savarino no Tiquinho foram questões clínicas. Exatamente. Eles nem viajaram. Eu acho assim, Fernanda, como que você tira o artilheiro do Campeonato Brasileiro, uma possibilidade aí de ter o Pedro nessa situação, entre outros jogadores que, para mim, na minha visão, o Flamengo teria que ter priorizado, principalmente pelo adversário. Se o Flamengo pega um adversário de parte de baixo da tabela, priorizando a Copa do Brasil, ok, tem condições de vencer. O São Paulo não é qualquer time, gente. O São Paulo é um baita de um time, é um dos maiores campeões da história do Brasil e que tem um time muito bem treinado pelo Zubeldia. Então eu acho que o Flamengo talvez tenha menosprezado a importância do Brasileirão contra um adversário também importante, pensando numa Copa do Brasil onde o Flamengo tem uma boa vantagem. Você sempre traz um detalhe aqui, ô Vene, em relação eu vou poupar, aí poupou, viu que o negócio não deu certo, coloca o cara que poupou. Às vezes começa invertido, né? Começa com o cara, você sempre fala isso aqui, né? Começa com o cara, olha, você vai jogar só 45 minutos e mexe, né? Perfeito, você tocou no ponto onde eu queria tocar aqui no meu próximo comentário. O ponto é o seguinte, tem minutagem, como o Tite falou ali, é ciência. Gente, eu não menosprezo a ciência, acho que a ciência é sempre válida e eu sou super a favor da ciência. O ponto é o seguinte, o Arrascaeta, se ele poderia jogar 45 minutos, você começa com o Arrascaeta e tira o Arrascaeta durante o intervalo. Poderia fazer isso com outros atletas também. Eu não vejo motivos para menosprezar tanto o Campeonato Brasileiro desse jeito. O próprio São Paulo tem jogo importante pela Copa do Brasil. Tudo bem, é só na quinta, mas o São Paulo entendeu o quê? Vencemos muito bem no jogo de ida do Goiás. Então, no jogo da volta, a gente pode, entre aspas, dar uma mesclada no time. O Flamengo poderia ter feito o mesmo, com todo respeito ao Palmeiras. E o recado que tem que ser estamos priorizando o Campeonato Brasileiro. O próprio Tite mesmo já falou que é quase impossível ganhar as 3 competições. Então, Tite, você quer ganhar o quê? Copa do Brasil e Libertadores? Depende. Com esse tipo de decisão, e não é a primeira vez que ele poupa no Campeonato Brasileiro, não. No jogo do primeiro turno contra o Palmeiras, ele poupou também. A gente não pode esquecer isso. Eu fiquei revoltado. Aí no segundo tempo ele coloca o Pedro. A mesma situação. Então por que não começa com o jogador e de repente busca a vitória já no primeiro tempo e depois tira o atleta? E passar recado, né? As escolhas passam recado. Ô Alex, por favor, separa aí o meu leque. Do Felipe Anderson, aí tem jogador que já estava lá, mas não estava atuando por questão de lesão, aí vem chegando o Dudu, né? Vem voltando o Dudu. Enfim, são peças que vão tentando se adequar, o Palmeiras vai tentando. Jogadores que chegaram e que não puderam atuar, ou atuaram muito pouco, se lesionaram, como o Bruno Rodrigues, por exemplo, deixou de ser opção. Sim. O Lázaro também teve um período que ficou lesionado, assim como o Rômulo também se lesionou, enfim. E aí é um time com essa característica versus um time que está montadinho desde o começo do ano, em que pese Copa América, desfalques, etc., que o Palmeiras também passou por isso, mas um time que já está mais montadinho ali desde o começo do ano. É aí que tá, é aí que pega a diferença. A maior diferença é o placar. Tá. Mas eu entendo e valorizo o planejamento do Flamengo. O Flamengo se preparou para a temporada e contratou bem antes os jogadores para toda a temporada, para as dificuldades da temporada. O Flamengo perdeu... O Flamengo tem 4 jogadores da seleção do Uruguai. Sim. Perdeu os jogadores durante a Copa América. Ficou na parte alta da tabela. Porque já tinha contratado outros. Sim. E ainda dá oportunidade para uma turma da base que também jogou bem. Que deu certo, né? Isso tem seu valor. Agora, o Flamengo age, a abordagem do Flamengo no mercado é uma abordagem diferente da abordagem do Palmeiras. O Palmeiras dificilmente contrata tantos jogadores. O Palmeiras aposta em algo que é construído lá no dia a dia. É filosofia, é modo de trabalho diferente. Que esse ano tem mais turbulências. Nos outros anos teve menos turbulências no Palmeiras. E elas são naturais. A gente não pode tratar o futebol também como crise toda vez que uma equipe não está atendendo aos desejos do torcedor, que é ganhar todos os jogos. Isso não é do futebol. Infelizmente, cada um só vai pensar no time dele, esquece que tem outros 19 e que atrapalham barbaridade o time dele, porque jogam, fazem gols, são bem treinados, às vezes ganham na sorte, né? E se ganha assim no futebol também. O Palmeiras e o Flamengo são mundos completamente diferentes. São as equipes que
tem mais vitórias nesses últimos anos de Libertadores, Campeonato Brasileiro, as competições nacionais e internacionais, mas a forma de trabalhar é totalmente diferente. Né? O que eles têm diferente do resto é o seguinte, quando a gente está falando de impacto, de reforço e tal, depende. Tem clubes que o mês dura 90 dias. Aí você vai querer analisar os reforços, porque é o seguinte, se o cara não recebe ele que está jogando, aquele que vendeu para o jogador também não recebe, vai para a FIFA. Então tem clubes que vivem uma outra dimensão. Não é o caso de Palmeiras e Flamengo. O que tem é o caminho do Palmeiras, não é o caminho de sair contratando jogadores de 18, 20 milhões de euros. Sim. Não vai fazer isso. O Palmeiras vai buscar ali, monitorar um Aníbal na Argentina, que não é barato, mas é outro tipo de grana. Vai ver um jogador que está livre, que vai ficar livre e quer jogar no clube, porque o clube organizado do jeito que é, com as contas em dia, pagando em dia, ganhando títulos, ele atrai. Então hoje o jogador tem uma proposta de um clube que está ali no bico do corvo e o Palmeiras. Mas tem que gostar muito para ir para o outro. Tem. Ali a grana pode não chegar, a torcida está invadindo o CT, se bem que a do Palmeiras também faz isso, né? Porque a fase é terrível, né? Foi fazer barulho. Está ganhando pouco nos últimos tempos, né? Então eles precisam invadir. Inclusive com críticas ao treinador. Sim, está sendo cobrado também. Eu acho legal o seguinte, o que o treinador fazia e dava certo, agora é um problema. Chama ele de... Abel está inventando muito. É que eu acho o seguinte, para esse momento, Jean, assim, analisando todo o período do Abel, eu não estou culpando o Abel não, tá? É só para a gente analisar esse período vitorioso do Palmeiras. Eu não lembro de outro momento nessa fase Abel para cá de ter tantos jogadores em baixa, individualmente falando. Porque, olha só, vamos elencar. Rony... As pessoas mudam a qualidade do elenco de acordo com o rendimento. Exato. Aí é fácil. Cara. Você vai lá, não, esse elenco agora é bom, esse não é. Não, o elenco do Flamengo, ele é, ano após ano, o melhor elenco do futebol brasileiro. Ele só melhorou. E agora, assim, eu acho que a partida contra o Palmeiras é uma partida de altíssimo nível. Tem, evidentemente, muito da postura que o Palmeiras teve de talvez nem tentar agredir o Flamengo, porque o Abel, em geral, age dessa maneira. A gente já viu contra elencos mais fortes, já viu isso contra o Atlético, né? Sim. Inclusive em São Paulo, contra o Atlético. Foi. Já viu isso contra o Flamengo várias vezes. O Abel tem essa postura quando pega times que ele considera tecnicamente muito superiores, mas tem muito a ver com o que o Flamengo fez contra o Palmeiras. Aquela coisa, aquela intensidade absoluta, aquela pressão quando o Palmeiras tinha... Então, assim, o Flamengo jogou muito bem, o Flamengo volta a ter todos os seus melhores jogadores à disposição, ou quase todos, mas, enfim, os caras que estavam na seleção uruguaia voltaram. Esse, para mim, tende a ter sido o pior momento do Flamengo na temporada. Então, é óbvio que a perspectiva do Flamengo é muito boa. Se vai ganhar título, não vai... A gente não sabe, principalmente no mata-mata, Copa do Brasil e Libertadores, é muito difícil fazer previsão. Agora, eu acho que para um campeonato por pontos corridos, se não começar com a palhaçada, porque para mim não tem outro nome, palhaçada de poupar o tempo todo, você tem o melhor elenco do futebol brasileiro. Sim. Você sabe que se você perder um pontinho ou outro ali, você consegue recuperar na rodada seguinte, se você não poupar o tempo todo. Então, assim, se não Às vezes dá para negociar. Esse final de semana, acho que a negociata foi... Então, eu acho que tem... Não vou nem entrar... assim, eu acho que a questão... Essa lógica, para mim, sobretudo quando você tem um elenco que é claramente o melhor elenco... Não pode abdicar, né, Jean? É isso, não dá para abdicar. Então, assim, o Fortaleza dizer, cara, eu vou poupar no Brasileiro porque eu acho que minha chance de ganhar o título brasileiro ela é escassa e a minha chance de ganhar o título da Sul-Americana é grande, eu entendo. O Flamengo, eu acho que nessa condição ele não deveria ficar poupando em Campeonato Brasileiro o tempo todo. Mas aí, assim, a sequência do Flamengo, ele tem que escolher onde é que ele vai se ferrar. Bom, agora a quarta não dá para poupar, já começa aí. Mas ele tem o Palmeiras duas vezes, hein? Ele tem o Palmeiras quarta e no domingo. Palmeiras agora, Palmeiras, depois ele tem Bolívar. Aí ele tem... depois ele vai na outra semana. Ontem eu peguei a sequência. Assim, são 9 jogos e 31 dias. Então, primeiro em casa. Ele precisa... E tem clássico ainda. Ele precisa dizer onde é que ele vai arrebentar com os jogadores. Porque aí os reservas vão ficar titulares durante muito tempo. Então, mas eu sou totalmente a favor de... O futebol brasileiro, ele tem o pilar do fracasso. Ele é baseado no fracasso, não na vitória. Porque você precisa fracassar aqui para ganhar ali.
Se ele não poupar... não precise. Esse é o meu ponto. Não, eu acho que o Flamengo é o seguinte, se a gente diz que o Flamengo tem o melhor grupo de jogadores do futebol brasileiro, eu tenho que defender que ele use. Exato. Mas e não assim, que ele... Ele tem o melhor, mas não pode dizer que eu não... Mas aí até para explicar o que eu estou falando, o que eu acho que não dá é assim, você ter o time titular aqui, o time reserva ali. Eu acho que todo o time. Mas sabe por que ele fez isso? Sabe por que ele fez isso? Porque ele jogou na quarta e o outro jogo era no sábado. Se ele... Os caras não se recuperaram. Os caras... Quem se recuperou muito bem, quem arrebentou na recuperação, foi 80% no sábado. Foi 80%. Você imagina, foi 80%. Aí o cara vai... A chance de lesão desse jogador é grande. Aí ele tem um jogo que é uma decisão na quarta-feira. Ele sabe que o Palmeiras... Pô, em casa, a fase não é boa, mas o Palmeiras... Só tem uma coisa nessa sequência que eu acho que é importante logo de cara essa sequência. Você citou alguns jogos, vamos lá. Ele tem que jogar inteiro agora contra o Palmeiras, porque, gente, se o Flamengo, que fez 2-0, ele for eliminado pelo Palmeiras com 2-0 de vantagem, isso vai ser de um barulho, isso vai ser uma confusão. Não, e não dá. William. Aí no outro final de semana, já vou te passar, só para completar, no outro final de semana, ele tem o Palmeiras. O Botafogo vai jogar com o Juventude fora de casa. Difícil pegar o Juventude fora de casa, mas o Botafogo pode pontuar. Ele vai negociar a possibilidade de perder pontos para o Palmeiras e ver o Botafogo distanciar, porque no outro final de semana, depois da Libertadores, que tem uma Libertadores no meio do caminho, que ele não pode deixar para trás também, ele tem o próprio Botafogo. Tá assim, cara, e depois do Botafogo, o Campeonato Brasileiro. Ele tem uma estrelinha no jogo que está depois do Botafogo, que é o jogo da altitude, 3.600 metros. Isso, então é o seguinte, vamos imaginar, porque assim, eu vi isso desde o sábado. É muito complicado. O Tite não poupa ninguém, ele não vai poupar contra o Palmeiras, contra o Flamengo, contra ninguém. Seguinte, quando chega na altitude, se os caras andarem, não dá para reclamar. Porque ele também... poupou na altitude! Que louco! É o seguinte, ele está tentando equilibrar o time para chegar e botar esse time para jogar na altitude. Porque ele não sabe o que vai ser o jogo no Maracanã. Se ele meter 4, é outra conversa. Mas assim, a questão Se ele não ganha eu acho até que olhando para... Golear? Eu não estou nem falando de Atlético Goianiense, assim, acho que não é essa... Sim. Não é essa questão, porque, de fato, é o Palmeiras no Allianz e um jogo muito acessível no final de semana e, ok, ali ele poupou. Só que esse tem sido o padrão dos clubes brasileiros. Sim. Esse tem sido o padrão. Para mim, é um padrão completamente equivocado. Porque ninguém, depois que você ganha a Copa do Brasil e perde o Brasileiro, ninguém vai considerar, porque a emoção, mata-mata, tal, legal. Só que no ano seguinte, ninguém vai considerar aquela Copa do Brasil maior do que aquele Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro é maior do que a Copa do Brasil. Aí é uma decisão para se tomar. É significativamente maior do que a Copa do Brasil. Eu concordo com você. Por exemplo, quando você falou do Fortaleza, eu iria no Brasileiro, não iria na Sul-Americana. Minha visão. Sou Cartola, fala assim, sou terceiro, com a possibilidade de ser segundo, ou vai dar Brasileirão... Não, é o nosso... E ele também poupa jogadores. Mas o Fortaleza não vai ser... As escolhas precisam ser feitas. Isso, e eu acho que o Fortaleza não vai ser campeão brasileiro. Sim. Por isso que eu... Não, só não dá para falar para ele, eu quero ganhar tudo, tá? Não, mas tudo bem. Mas o meu ponto é... Ok, existem casos específicos, um adversário muito acessível em casa e o Palmeiras fora no Allianz na rodada seguinte, no mata-mata, ok, beleza, poupa aqui. Agora, esse padrão de time reserva no Brasileiro e depois de time titular na Copa do Brasil, porque a Libertadores não dá nem para discutir. Porque o Brasileiro é onde você pode negociar ainda, que você tem mais 20 jogos pela frente. Na Copa do Brasil só tem um. Eu sei, mas nessa de negociar os 20 jogos pela frente... Quantas vezes o Flamengo ganhou o Brasileiro tendo o melhor elenco nos últimos anos? Ele pode fazer, ele podia botar os titulares no sábado e jogar na quarta-feira. Se ele tomar 3 aqui... Aí, não, beleza, mas então... Aí depois ele dá uma explicação para alguém. A gente não pode desprezar a informação de que eles estão fazendo, não, que o Flamengo faz Nico de la Cruz Cebolinha, na ponta do lápis, né? Então, tem jogador que está pronto para estourar. E aí outra coisa, você pode escolher... Tendo o elenco que o Flamengo tem, com os jogadores com a qualidade que tem, porque você tem jogadores, de repente, de uma característica que vão te interessar muito mais para um jogo do que para outro. Jogadores, sei lá, de velocidade, por exemplo, jogadores mais agudos. Os laterais. Talvez para o jogo do Allianz Parque agora, onde o Palmeiras vai ter que sair para o jogo, vai ter que dar esse espaço, faça mais sentido. E aí esse cara, de repente, não vai fazer tanto sentido para quando você tiver que enfrentar um time pequeno dentro de casa. Sim. Então, assim, eu acho que, tendo o elenco que o Flamengo tem, essa escolha ela pode ser baseada nestes critérios.
Critérios táticos, critérios de que jogador se encaixa melhor com esse adversário, porque você nunca vai pôr um perna de pau dentro de campo. E não no critério hierarquização de dizer, o brasileiro está aqui, em último na fila, porque vem a Copa do Brasil e vem a Libertadores acima. Agora, vamos lá, para o jogo de quarta-feira. A eliminação, a pressão vai ser maior aonde? Porque você vai falar, o Palmeiras... Mas é o que eu falei. Você imagina o Flamengo com 2-0 de vantagem, o Palmeiras vai lá, devolve um 2-0 e tira o Flamengo nos pênaltis. Não, William, depende do que o jogo mostrar. Mas o Palmeiras entra em campo eliminado. O Palmeiras já convive com a informação de que está eliminado desde quarta-feira. E ele vai ter que mudar um jogo que está 2-0 para o outro. Então, assim, se o Flamengo perde da forma... O Flamengo não está pensando nesse cenário. Esse é um cenário que é apresentado ao Palmeiras desde que o árbitro apitou. Foi 2-0. É que assim, a pressão só seria muito maior no Flamengo porque é muito improvável que isso aconteça. Exatamente. Então, assim, na verdade, por um mérito do Flamengo, pelo que ele fez no Maracanã, ele acaba sendo o time que, obviamente, se for eliminado, vai sofrer muito mais. Porque, como disse o Marra, acho que o Palmeiras ele já está numa situação complicada, né? Não vamos dizer que é impossível, a gente já viu esse time reverter muitas situações complicadas, mas quem está mais perto da classificação é o outro. Bem mais perto é o Flamengo. Então, acho que é óbvio que o peso acabaria sendo maior para um lado, mas também a chance de eliminação ela é muito menor para esse lado em que o peso seria maior. Sem dúvida. O Calçade, é um momento... Eu não estou dizendo que se for eliminado ou perder, o Abel vai cair, não é nada de longe disso. Mas é um momento de maior pressão para o Abel nesse período todo de Palmeiras? Sim, a palavra pressão para o Abel tem um significado diferente de relação aos outros 19 treinadores brasileiros. Sim, eu acho que para mim a pressão é o Abel com ele mesmo. E aí os loucos que vão lá, querem invadir CT, né, que representam ninguém. Mas porque a torcida mesmo, acho que torcedor de verdade, acho que sabe reconhecer que tem uma joia. E que se encher o saco dele, ele pode ir embora. Né? E os outros 19 adorariam ter o Abel. Num momento ou no outro. Quem que não gostaria de ter o Abel como treinador? Então o Abel, pressioná-lo, como alguns têm feito, é uma grande roubada. É para ele uma hora falar assim, acho que eu vou pegar uns anos de paz aí, vou treinar um time no fim do mundo aí, que vai chover dinheiro para ele, e ele vai, como ele já tinha assinado um pré-contrato no ano passado. Então, assim, esse tipo de coisa que estão fazendo com ele é tentar expelir o Abel do Palmeiras, que é uma grande roubada. Porque é o seguinte, o Palmeiras pode demorar um tempo para encontrar um treinador que encaixe tão bem como foi o Abel. E pode passar um período maior, porque longo para o Palmeiras, é o seguinte, para quem ganhar título todo ano, longo pode ser 6 meses, 1 ano. 1 ano e meio, isso pode acontecer. Então, assim, pressão para o Abel é uma pressão totalmente diferente de outros treinadores. E acho que eu duvido que a Leila, nesse momento, está assim, o Anderson Barros, precisamos pensar num novo treinador para o lugar da... Acho que essa não existe. Claro. Essa conversa não existe no Palmeiras seria uma insanidade, desde o final de 2020. Esse cara ganhou o primeiro título dele em janeiro de 2020. Mas a gente sabe também como funcionam as coisas no futebol brasileiro, né? E acho que a gente elogia muito a gestão do Palmeiras e é de fato muito boa, mas eu não sei se ela é tão boa a ponto de manter um técnico que fica uma temporada toda sem título. Porque aí é isso, né? Você fica mal acostumado... Porque todo ano o Abel bate campeão, né? Não, 2 Libertadores, 2 brasileiros. Assim, eu acho que a gente tem que dar o crédito para essa diretoria. A gestão, de fato, é muito boa, como já foi a gestão do... Eu não pensei nisso. Eu pensei se passar o ano sem vencer, continua. A gente vê quanto a pressão é insana no futebol brasileiro para quem fica sem ganhar. Mesmo quem ganha o tempo todo, o Palmeiras ganhou 14 títulos desde 2015... E os caras invadem o CT depois de 3 derrotas. Porque foi isso que os caras fizeram, invadiram o CT depois de 3 derrotas. É óbvio que a invasão desses iluminados tem um pouco a ver também com as benesses, talvez, que eles deixaram de ter por parte da presidente. Eu não sei se a relação com a presidência do clube fosse... Com a presidente do clube, não com a presidência, fosse boa. Eu não sei se isso teria acontecido. Sinceramente. O Abel deu uma estocadinha neles ali ao falar do apoio incondicional que ele imaginava ter, que nessas horas que você vê quem é torcedor de verdade, quem está preocupado com o time mesmo, mas não falou diretamente.